Veja agora como foi derrotado o chefão de cada jogo de Mortal Kombat existente. Mortal Kombat de 1992. O grande chefão foi Shang Tsung. A história de Mortal Kombat começa com a realização do 10º torneio desde a derrota do antigo campeão do plano terreno, o grande Kung Lao. Esse torneio será disputado na Ilha Mística do feiticeiro Shang Tsung, um local que fica em uma dimensão de passagem, podendo ser acessada tanto no plano terreno quanto pela Exoterra. O príncipe Shao Kahn Goro conseguiu vencer esse grande campeão e vem acumulando vitórias desde então, por 9 torneios em sequência. Se vencer esse 10º torneio, permitirá a Exoterra conquistar e anexar o plano terreno, segundo as regras místicas desse torneio. O grande vilão da história aqui é o feiticeiro e organizador do torneio, o Shang Tsung. Ele é um poderoso místico que serve aos comandos do Imperador Shao Kahn, na busca pelas vitórias e poder conquistar aí o reino da Terra através das regras legais da competição. O protetor do plano terreno é o Raiden, o deus do trovão. Raiden consegue recrutar um novo campeão, um jovem monge Shaolin chamado Liu Kang, que pertence a um grupo chamado Sociedade da Lotus Branca, que visa justamente treinar novos guerreiros a fim de vencer o torneio. Nessa competição há ainda outros guerreiros como Johnny Cage, Sonya Blade, Sub-Zero, Scorpion, etc. Mas cada um deles está lá por motivos diferentes, seja glória, vingança, ambição, justiça, enfim. Liu Kang treinou sua vida inteira para esse momento. Ele luta com vários oponentes e vence todos eles, até chegar no atual campeão do torneio, o Príncipe Goro. A luta é insana e cansativa, mas Liu Kang mostra que tem muita determinação e foco, conseguindo assim superar o Shao Kahn em combate e vencê-lo na arena, ganhando honestamente o torneio. O desespero do grande feiticeiro Shang Tsung começa a tomar conta, pois o velhinho terá que se explicar para o imperador a respeito dessa derrota. Ele então usa uma regra diferenciada por ser o organizador e anfitrião do torneio, desafiando Liu Kang para o combate final. O feiticeiro se mostra muito rápido e letal em seus golpes, o que contradiz a sua aparência idosa e decrépita. Além disso, ele usa magia de uma maneira muito hábil, podendo se transformar em vários oponentes diferentes e usar as suas magias. Nada disso, porém, é capaz de parar o jovem Liu Kang, que consegue superar o feiticeiro na arena e vencer novamente, consagrando-se assim um novo campeão do torneio Mortal Kombat. E dar bons anos aí de descanso para o plano terreno, Só que vamos então para Mortal Kombat 2, onde o chefão agora é o Shao Kahn. Pois é, Liu Kang é o atual campeão do torneio Mortal Kombat. Honrado como ele é, ele apenas derrotou os seus oponentes, não matando ninguém. E isso acabou dando a oportunidade para o feiticeiro Shang Tsung provocar um grande terremoto em sua ilha e escapar de lá, levando junto alguns dos amigos de Liu Kang que fez um torneio, como Sonya Blade e até mesmo Kano. O imperador então prepara-se para matar Shang Tsung pelo seu erro na derrota da Exoterra no torneio. Porém, ele é convencido pelo feiticeiro a bolar um plano B, realizando outro torneio que será o último a ser realizado entre a Exoterra e o plano terreno. O imperador escuta o plano e gosta da ideia, então, usando seus vastos poderes místicos, consegue deixar Shang Tsung mais jovem para que consiga ser mais útil dessa vez. E o feiticeiro começa a botar seu plano em ação. Muitas coisas acontecem. Novos e importantes personagens como Kitana, Mileena, Baraka, Kung Lao, Reptile, um novo Sub-Zero, então, são inseridos na história e o torneio acontece na Exoterra, seguindo agora as regras suspeitas do Imperador. Muitas coisas acontecem durante esse torneio. Então vamos direto à parte final, Onde Liu Kang e seu amigo Shaolin Kung Lao chegam até o principal coliseu de lutas, onde boa parte do torneio aconteceu. Lá, eles encontram o próprio Imperador os esperando. Antes que possam enfrentar o Imperador, Liu Kang enfrenta novamente o feiticeiro Shang Tsung, agora mais jovem e perigoso, enquanto Kung Lao enfrenta o Shao Kahn Quintaro. Os Shaolins vencem as batalhas, mas Kung Lao não tem mais forças para lutar, pois a batalha contra Quintaro exigiu demais de si. Então, sobra novamente para Liu Kang enfrentar o todo-poderoso Imperador Shao Kahn. A luta é violenta, mas Liu Kang se mostra novamente o escolhido. Mesmo cansado de batalhas anteriores recentes, ele consegue superar o Imperador no Coliseu, na frente de todos,
e consagrando-se assim novamente o grande campeão do Mortal Kombat. Agora a Terra estaria em paz e não sofreria mais com ataques vindos da Exoterra. Bom, pelo menos isso é o que pensávamos, né? E aí chegam os eventos de Mortal Kombat 3 de 1995. O Imperador Shao Kahn ele não conseguiu aceitar a derrota para aquele jovem Liu Kang, então se prepara para um plano de vingança contra o plano terreno. Ele decide executar o feiticeiro Shang Tsung por mais uma derrota, mas novamente ele cai na lábia do feiticeiro, que o convence a atacar o plano terreno, pois o exército da Exoterra é mais forte e poderia facilmente superá-los. Shao Kahn então diz que não pode fazer isso devido a um selo místico colocado na Exoterra por sua antiga imperatriz, a falecida Sindel, que impedia então que Shao Kahn pudesse invadir outros reinos que não pelo torneio Mortal Kombat. O feiticeiro Shang Tsung então pede a ajuda de outro feiticeiro poderoso, o Quan Chi, e ao lado de alguns seres místicos conhecidos como Shadow Priests, eles ressuscitam a rainha Sindel, usando uma magia que faz com que ela não tenha acesso a todas as suas memórias e também a colocando sob o comando de ambos. A invasão começa e o plano terreno sofre com as investidas da Exoterra, o que obriga Raiden a juntar antigos e novos aliados para que enfrentem essa nova ameaça. Muitas coisas acontecem, como a caça dos ciborgues Lin Kuei a Sub-Zero, que fugiu aí do seu clã para evitar ser transformado em ciborgue, além da introdução de novos personagens, como Ermac, Striker, Cabal e outros. Indo pro final da história, após a invasão ter começado, Kung Lao desafia Shao Kahn para um combate e acaba perdendo. Antes de ser morto, porém, Liu Kang aparece e começa uma luta contra o Imperador. Aquela será a batalha final de ambos. Shao Kahn está mais forte devido aos tornados de almas que sugam todas as almas dos seres do plano terreno, porém, Liu Kang também está mais forte e experiente do que seu último confronto. A luta entre os dois segue e Liu Kang se mostra capaz, vencendo novamente e pondo fim à tentativa de invasão de Shao Kahn. O exército da Exoterra volta para o seu reino ao presenciarem a derrota do Imperador, que acaba explodindo e liberando todas as almas que havia absorvido. No entanto, Shao Kahn não morre com tudo isso, Ele apenas volta para casa derrotado e com o rabinho entre as pernas, tendo que aguentar diversas sanções impostas pelos deuses ancestrais por essa tentativa de invasão. Liu Kang novamente é o grande campeão, vencendo pela terceira vez consecutiva as forças mortais da Exoterra. Só que aí, vamos para Mortal Kombat 4 de 1997, onde o chefão agora é Shinnok. Alguns anos após a tentativa de invasão de Shao Kahn, Raiden percebe que uma antiga ameaça está de volta. O deus ancião caído, Shinnok. Esse ser poderoso lutou contra os outros deuses anciões há muitas eras atrás, e Raiden ajudou no combate a essa grande ameaça, o que resultou na extinção quase total de uma espécie que habitava o plano terreno no processo. Shinnok foi enviado ao submundo, onde deveria passar o resto da eternidade. Isso, porém, acabou não acontecendo, pois um seguidor fiel de Shinnok, um necromante e feiticeiro do submundo conhecido como Quan Chi, conseguiu manipular vários personagens até conseguir um item místico que conseguiria libertar o deus caído. Aqui somos apresentados a mais novos personagens, como a Edeniana Tanya, um membro do Dragão Negro Jarek, além de Raikon, Kai e Fujin. Shinnok, com a ajuda de Quan Chi, se liberta do submundo e invade Edenia, o que obriga Raiden a pedir a ajuda dos seus aliados no combate a essa grande ameaça, antes que ele siga suas conquistas aí para o plano terreno, Uma grande guerra acontece e segredos e revelações acabam vindo à tona, como o verdadeiro mandante do assassinato da família de Scorpion sendo Quan Chi e não o Sub-Zero Bihan. Nos momentos finais da guerra, Shinnok é confrontado, adivinhe por quem? Pois é, o campeão do plano terreno e o lutador mais focado e habilidoso de todos, o Liu Kang. Durante os momentos finais da guerra, Liu Kang é enganado por Tanya e levado diretamente à presença de Shinnok. A luta começa e é insana, com Liu Kang enfrentando Quan Chi e Shinnok e é quase derrotado. No entanto, a sorte pende para o seu lado quando descobrimos que o amuleto que Quan Chi deu para Shinnok era falso. Shinnok então resolve ir para cima do feiticeiro e pegar para si mesmo o amuleto verdadeiro. E enquanto isso acontece, Liu Kang aproveita a brecha para atacar furiosamente Shinnok, enquanto Quan Chi aproveita para fugir. Mesmo sem o amuleto, Shinnok ainda é um deus ancião caído e se prova um adversário muito difícil para Liu Kang. Só que o bem prevalece, gente. Liu Kang consegue vencer Shinnok,
conseguindo assim impedir mais uma invasão e mostrando novamente o porquê é chamado de O Escolhido. Quan Chi acabou tendo problemas com Scorpion e foi enviado junto com ele para o submundo, ficando preso lá por mais uns anos. Enquanto Shinnok foi enviado para um nível mais abaixo do submundo, ficando preso e isolado de tudo e todos, prometendo vingança e retribuição. E assim, por mais alguns anos, o plano terreno pôde desfrutar da paz, com Liu Kang atuando como mestre no Templo Shaolin e treinando novos guerreiros. Só que aí, vamos para Mortal Kombat Dead Alliance de 2002, tá? Onde aqui os chefões são o Shang Tsung e o Quan Chi, que formaram a Aliança Mortal. Anos após os eventos mostrados em Mortal Kombat 4, Quan Chi consegue finalmente escapar do submundo. Lá, ele soube de um antigo exército que seria invencível se fosse controlado da maneira certa. E aproveitando que agora estava na Exoterra, foi procurar uma aliança, com um feiticeiro expert no uso de magia e almas, chamado aí de Shang Tsung. Após as explicações devidamente feitas, ambos os feiticeiros concordam que esse exército seria uma maneira de ambos poderem servir a si mesmos, sem imperadores ou mestres, mas liderando por si mesmos. A Aliança Mortal então se forma, e os planos iniciais são de tentar prevenir uma possível reação das duas principais ameaças que poderiam atrapalhá-los, né? Que são eles, o Shao Kahn e o Liu Kang. Formando uma dupla letal, eles vão até a Exoterra e, oferecendo seus serviços de maneira falsa, eles aproveitam a guarda baixa do Imperador e o executam. Depois a gente fica sabendo que não era o Shao Kahn de verdade, tá? E sim clone, mas enfim. Dali eles vão até a Terra, onde o feiticeiro Shang Tsung se disfarça de Kung Lao, o grande amigo de Liu Kang, para poder chegar até ele. Liu Kang logo percebe a maracutaia do feiticeiro e uma luta começa. Liu é superior novamente, porém dessa vez Shang Tsung tem um aliado à altura. Quan Chi aparece sorrateiramente e golpeia Liu Kang pelas costas, o enfraquecendo e pegando de surpresa. Com essa trairagem, o feiticeiro Shang Tsung assume o controle da luta em um golpe fulminante, quebrando assim o pescoço do escolhido. Liu Kang, o grande campeão do plano terreno, agora está morto de uma vez por todas. Raiden fica sabendo da morte de seu amigo e fica furioso. Então, novamente recruta um grupo de antigos e novos aliados para irem atrás da dupla de feiticeiros, pois a morte de Liu Kang e a união dos dois não seria algo tão raso, né? Muita coisa acontece durante esse trajeto, então a gente vai pular aqui direto pro momento final, tá? Após muita luta contra o exército do Rei Dragão, que agora está sob comando dos feiticeiros, todo o grupo que Raiden montou foi combatido e anulado. Sobrou apenas para o Raiden, que abdicou de sua posição de Deus Ancião para resolver essa situação. Uma grande luta começa entre Shang Tsung e Quan Chi contra Raiden. Afinal, o Deus do Trovão foi o único das forças do bem a ficar de pé contra a dupla. A luta é intensa e até parece que ele iria conseguir vencer, porém, a dupla de feiticeiros trabalha junto e consegue derrotar Raiden. Raiden foi derrotado mesmo, e agora nada mais impede a dupla de feiticeiros. Entretanto, surge um certo inimigo aí para os dois, a tal da ambição, né? Agora que não há mais adversários, Shang Tsung decide que ele deve manipular o amuleto de Shinnok, o item místico aí que o Quan Chi carrega, e aumenta significativamente seus poderes. Então uma nova batalha começa, agora entre os próprios feiticeiros. Dessa vez, quem sai vencedor é Quan Chi, superando Shang Tsung no combate e se mostrando o melhor. Novamente, esse momento é breve, pois é o próprio Onaga, o antigo imperador da Exoterra e dono daquele exército, que aparece de volta. Onaga parte para cima de Quan Chi, que usa seus poderes contra o inimigo em vão. Shang Tsung desperta e vê a cena. Ele sabe que nesse momento é necessário reatar a aliança, e os dois feiticeiros usam suas magias combinadas contra Onaga. Raiden desperta também e presencia a volta do Rei Dragão. Ele sabe que a dupla de feiticeiros precisa ser parada, porém, a ameaça de Onaga é muito maior e requer mais atenção. Então, em um momento de desespero, uma nova aliança é formada. Dessa vez entre Raiden, Shang Tsung e Quan Chi. Só que mesmo assim ainda não foi o suficiente para parar Onaga. Raiden percebe a situação e em um momento de pura tensão começa a usar toda a sua magia, concentrando seus poderes em um ataque suicida e dispara em direção a Onaga, destruindo o palácio e se sacrificando no processo, juntamente com os dois feiticeiros. Isso, porém, não foi o suficiente, cara, e Onaga ainda estava de pé, e agora possuía em mãos o item que precisava para sua conquista suprema.
o Amuleto de Shinnok. Onaga retornou e teve à disposição aí seu exército imortal, e ainda dispõe do amuleto também. Além disso, boa parte dos principais guerreiros que poderiam fazer frente a ele estão mortos. Então, a decepção venceu e está a caminho. E aí chegamos em Mortal Kombat Deception de 2004. Aqui agora o grande chefão é Onaga. Então a gente volta no tempo para conhecer um jovem aprendiz chamado Shujinko. Esse jovem é ganancioso e anseia por conhecimento de batalha. E então acompanhamos a sua jornada. Durante sua vida, ele foi aprendendo com várias técnicas de luta com vários guerreiros que conhecemos, pois ele tem o poder de copiar as habilidades e poderes de outros lutadores. Ele também era guiado por uma entidade que se chamava Damashi, que dizia que ele deveria aprender os conhecimentos de luta e capturar as Kamidogus espalhadas pelos reinos, a fim então de se tornar o campeão dos deuses. Anos se passam e vemos que na verdade ele foi enganado durante toda essa vida por Onaga, que mandou a sua consciência para falar com ele, se passando por Damashi. Tudo o que Shujinko fez possibilitou o retorno de Onaga, e assim o Rei Dragão conseguiu voltar à vida, trazendo consigo guerras e sangue que se espalhariam por todos os reinos. Shujinko decide que, como ele foi o responsável por essa ameaça, ele é quem deve pará-lo. A guerra contra Onaga tem um início com novos guerreiros e poucos sobreviventes da Aliança Mortal. Então o Shujinko usa o dom que tem e que aprendeu com vários guerreiros conhecidos para invadir o palácio de Onaga e drenar os poderes de todos os guerreiros presentes lá, podendo assim concentrar tudo em um golpe, o qual atravessa o peito de Onaga, o enfraquecendo o suficiente para que Nightwolf consiga fazer uma magia poderosa que drenaria a alma de Onaga e de seus aliados. Isso é feito e assim Onaga é derrotado. Seu corpo é desfeito, voltando a pertencer a Reptile, que havia servido de casulo para o Rei Dragão, enquanto a alma de Onaga é enviada para o submundo. Mortal Kombat Armageddon de 2006. Nessa história acompanhamos Taven, o filho do deus protetor de Edenia, Argus, e uma feiticeira chamada Delia. Taven tem um irmão chamado Dagon, e juntos eles foram colocados em animação suspensa, pois Argus havia previsto que o Armageddon chegaria e apenas os filhos dele poderiam impedir essa ameaça. A história toda se desenrola no modo Conquest, com Taven descobrindo as maracutaias do seu irmão Dagon, que acabou despertando eras antes dele, e criando assim um clã assassino conhecido como Red Dragon. No final da história, pensávamos que Taven havia conseguido vencer o ser elemental de fogo Blaze e limpado aí toda a corrupção dos reinos, mas as coisas não foram bem assim. Sabemos que praticamente todos os lutadores voltaram à vida para disputar o último confronto que encerraria todos os confrontos de vez, né? A batalha na pirâmide de Argus. Quem conseguisse subir e enfrentar o elemental Blaze teria os poderes de um deus. Descobrimos mais tarde que todos os lutadores que estavam na pirâmide foram mortos nessa batalha, a grande maioria sem chegar ao topo, morrendo ainda no caminho, e isso abriu espaço para que Shao Kahn e Raiden chegassem até lá. Não fica claro como, mas sabemos que Shao Kahn chegou primeiro no topo e conseguiu enfrentar Blaze, superando o elemental em combate e ganhando assim os poderes supremos de um deus. Ele percebe que todos estão mortos, exceto por um, o Raiden. Shao Kahn agora está mais poderoso do que nunca e enfrenta um Raiden cansado de batalha e desacreditado devido a tantas decepções e morte de seus amigos. O Imperador praticamente brinca com Raiden e então decide matá-lo de uma vez por todas para que ele possa controlar toda a realidade. Em um último suspiro, Raiden consegue enviar uma mensagem através de seu amuleto. Essa mensagem é um recado com flashes do futuro, além da mensagem dizendo: ele deve vencer. Shao Kahn então finaliza a Raiden com um golpe de seu martelo e vence de uma vez por todas. Agora, a realidade está sob seu comando. Só que sabemos que a mensagem de Raiden chegou ao passado, em um momento que precede o início do 10º torneio, o qual ele estava apresentando um jovem Liu Kang que iria lutar pela primeira vez. Temos então uma linha do tempo alternativa, com Raiden sabendo de eventos que virão e tendo a chance de alterá-los. E aí chegamos nos eventos de Mortal Kombat 9, lançado em 2011. Aqui o chefão é novamente Shao Kahn. Esse jogo mostra uma releitura com os principais acontecimentos dos 3 primeiros jogos da franquia. O vilão principal do jogo é sim oficialmente o Shao Kahn. Alguns eventos seguem exatamente iguais, outros têm mudanças bruscas,
mas vamos nos ater aqui ao final do chefão, tá? Como o jogo conta a história dos 3 primeiros jogos, os finais dos chefões até então seguem o mesmo padrão, com a exceção de que seria o Mortal Kombat 3. Aqui vemos que Shao Kahn está invadindo com sucesso o Reino da Terra, e Raiden já fez alterações bruscas no tempo que ocasionaram a morte de diversos aliados. Isso acabou irritando Liu Kang, e vai o deixando cada vez mais furioso com as atitudes do Deus do Trovão, começando a pensar que talvez ele tenha enlouquecido. Raiden diz a Liu Kang que entendeu a mensagem, dizendo que Shao Kahn precisa vencer, pois isso tornaria a invasão ilegal e faria os deuses anciões agirem a seu favor. Liu, porém, pensa que Raiden está louco e parte para cima de Shao Kahn. O Deus do Trovão impede Liu Kang e uma luta furiosa entre ambos se inicia. Raiden acaba por acidente soltando uma descarga elétrica muito forte e mata o seu amigo Liu Kang no processo. A mais aí, né, uma grande alteração nessa linha do tempo. Shao Kahn finalmente atravessa os reinos e invade a Terra, e isso faz com que os deuses anciões entrem em ação, dando poderes a Raiden e fazendo com que o próprio Deus do Trovão combata Shao Kahn. O Imperador então é derrotado pelas mãos de Raiden, e não de Liu Kang, né, como havia acontecido em MK3. Dessa vez, porém, Shao Kahn morre de uma vez por todas, mas a um preço terrível: a morte de Liu Kang e diversos outros aliados importantes de Raiden. E aí então chegamos em Mortal Kombat X, né, ou com Mortal Kombat 10, como a galera fala, de 2015. A linha do tempo foi alterada bruscamente por Raiden, né, mas alguns eventos se repetiram. O problema é que aqui em MKX a gente vê 25 anos se passarem, temos esse salto temporal. A história de MKX, por exemplo, é uma releitura com mudanças da história de MK4, com Shinnok invadindo novamente, mas dessa vez ele parte direto para o plano terreno, ao invés de invadir Edenia como na linha temporal anterior. Muitas coisas acontecem e o tempo que se passa é longo, né? Cerca dos 25 anos entre MK9 e MKX. E o legal é que vemos novos personagens aqui, como Cassie Cage, Jack Briggs, Takeda Takahashi e outros, né? Muitos são filhos e parentes de personagens clássicos, como o Johnny, a Sonya, o Jax e o do Kenshi também. Vemos aqui que no passado, logo após os eventos de MK9, Shinnok invadiu a Terra, e sem Liu Kang para impedi-lo, sobrou a Johnny Cage a tarefa. Johnny mostrou a si mesmo e a todos que não era apenas um cara orgulhoso e babaca, né, mas sim um herói. Ele supera Shinnok no combate com a ajuda de Raiden e Fujin. Ele consegue aprisionar o Deus Caído em seu próprio amuleto. 25 anos se passam e vários acontecimentos vão se desenrolando, até que o amuleto volta a parar nas mãos de Quan Chi, que antes de morrer consegue trazer Shinnok de volta. Shinnok é uma grande ameaça e quase pôs fim ao plano terreno novamente, mas dessa vez conseguiu ser impedido pela jovem Cassie Cage, que assim como o pai, provou ser de grande valor a Raiden, superando o Deus Caído e impedindo a sua ascensão. Detalhe que Cassie supera o Shinnok em uma versão muito mais poderosa, tá? Com um amuleto cravado em seu peito e tendo a sua forma e poderes ampliados. Então realmente foi uma derrota e tanto pro vilão. Vamos falar agora de Mortal Kombat 11, que temos como chefões aí a Crônica e também o Shang Tsung. Bom, após as mudanças absurdas causadas por Raiden, a Titã do Tempo Crônica resolve interferir nos acontecimentos dos reinos, apagando Raiden da existência e iniciando uma nova era. Com isso, ela acaba trazendo uma fenda temporal, a qual vários personagens do passado vêm para o presente e causam uma confusão absurda, com variantes de lutadores do passado lutando contra suas versões atuais. Após uma longa história, Liu Kang consegue ressuscitar de uma forma maligna, unindo sua essência do passado com a sua versão do presente, que estava corrompida e morta, juntamente aí com a essência de Raiden, fazendo assim com que Liu Kang seja elevado à condição de Deus do Trovão e do Fogo, tendo poderes para combater a Crônica. Eles lutam em frente à ampulheta temporal, mas Crônica já havia começado um reset, e quando Liu consegue derrotá-la, percebe que está no passado. Raiden agora está em sua forma humana e se oferece para ajudar Liu a iniciar a sua nova era. Esses planos, porém, logo são impedidos, quando um portal de um limbo se abre, trazendo Shang Tsung, Fujin e Nightwolf. Eles dizem que foram banidos para um local fora do tempo por Crônica, por não aceitarem a sua proposta e serem considerados perigosos demais para ela. O feiticeiro diz que Liu Kang só poderá começar uma nova era se tiver a coroa da Titã, que foi destruída durante a luta. Eles então viajam ao presente de MK11, onde se envolvem vários acontecimentos da história do jogo, até que Shang Tsung trai a todos, olha só que surpresa, né? E consegue superar seus oponentes e aliados.
ele vence até mesmo Crônica e usa sua coroa, tendo seus poderes ampliados ao extremo. Liu Kang, Deus do Fogo, aparece ali e diz que tudo aquilo já havia sido previsto por ele, e uma luta final entre os dois decidiria o destino. Até então, sabíamos que Liu Kang havia vencido esse confronto e iniciado uma nova era, com novos destinos e sem amarras ao passado. Porém, em MK1 acabamos descobrindo que as coisas não são assim tão simples. Vamos agora falar do jogo Mortal Kombat 1 de 2023. E aqui temos como chefões o Shang Tsung e o Quan Chi. Uma nova era foi criada pelo Deus do Fogo Liu Kang, até que ele se cansou desse poder imenso e se contentou com o cargo de Deus Protetor do plano terreno, que um dia foi do Raiden, né? Antes, porém, de fazer isso, ele fez questão de usar a ampulheta para dar a antigas ameaças destinos mais irrelevantes, né? Os privando de poderes e evitando que eles um dia pudessem trazer perigos aos reinos. No entanto, a história acaba seguindo para um caminho diferente. Após muitos novos eventos, com personagens sendo representados de maneiras novas, temos a ameaça enfim revelada. Liu Kang e Geras, que agora é o guardião da ampulheta, percebem que o Shang Tsung de sua realidade adquiriu poderes místicos novamente, tornando-se um feiticeiro poderoso, assim como era nas linhas passadas. No entanto, ele é guiado por uma misteriosa mulher, que se parece muito com a Crônica. Eventualmente descobrimos que essa mulher se denominava Damashi, e ela era na verdade Shang Tsung, mais de uma realidade onde ele venceu a Crônica e se tornou o novo Titã do Tempo. Sabemos então que a linha temporal se fragmentou durante a batalha contra a Titã Crônica, e até então as duas realidades, a de Liu Kang e a de Shang Tsung, acontecem em paralelo, em um grande multiverso. Ao descobrir isso, Shang Tsung Titã resolveu que iria assimilar e destruir a linha do tempo de Liu Kang, e por isso enganou a sua versão da linha temporal de Liu Kang e também o Quan Chi e General Shao, tudo isso para esconder as suas intenções e sua real participação nesse plano. No final, descobrimos que a realidade se fragmentou em várias linhas alternativas e não em apenas duas. Então, uma grande batalha multiversal se forma para parar a ameaça mais perigosa do multiverso, o Shang Tsung Titã. A batalha final remete à Batalha do Armageddon, também se passando em uma pirâmide, mas na linha temporal de Shang Tsung Titã. Sabemos que no final, o jogador escolhe um personagem para auxiliar Liu Kang, Deus do Fogo, na luta final, e isso é indiferente, tá? Pois quando Shang Tsung Titã e seu comparsa daquela realidade Quan Chi são derrotados, ambos são apagados de uma vez por todas da existência pelo Liu Kang, Deus do Fogo, e assim encerrando a história até o momento. Sabemos que uma cena pós-créditos mostra um Titã Havoc se preparando para uma nova guerra multiversal, e isso poderá vir em uma DLC do modo história ou em uma continuação, Porém, só podemos aguardar. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!